João, vamos para cá. Pedro Eugênio. Quem é mais que está? À esquerda do Humberto, Tem que passar na frente. Pegar a cadeira. Alô, alô. Bem, boa tarde a todos. A gente vai começar agora a coletiva. O senador Humberto Costa vai dar uma primeira explanação, depois a gente vai abrir as perguntas, a gente pede para a pessoa que vai falar o nome e o veículo de comunicação e vir aqui na frente para ficar mais fácil falar no microfone, que toda a entrevista vai ser gravada. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. arrastar de cadeira aí, por favor. Como vocês acompanharam ontem o ocorrido na política coletiva de São Paulo, no entretanto, entendemos ser importante realizarmos aqui hoje na sede do partido, em um outro momento em que o nosso candidato a prefeito, o senador Humberto Costa, tem a oportunidade de dialogar com a imprensa a respeito desse processo, que foi um processo que seguiu todos os procedimentos que foram necessários seguir e que, dentro da responsabilidade do dever da Executiva Nacional, conduziu à colocação do nome pela Executiva Nacional do companheiro Humberto Costa para assumir a responsabilidade de representar o Partido dos Trabalhadores na eleição de outubro. Portanto, esse é o objetivo desse momento e que deverá ser para melhor aproveitamento do nosso tempo, iniciado com uma colocação do nosso companheiro senador Humberto Costa. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria poder estar de volta agora na condição de candidato do PT à prefeitura da cidade de Recife. Eu venho aqui assumir essa tarefa política extremamente desafiante, da maior relevância, atendo aqui a uma convocação do meu partido em nível nacional e a um pedido do presidente Lula, no sentido de que possa encabeçar essa chapa do PT aqui para a cidade do Recife. Essa decisão não é uma decisão de pouca importância, ela revela, ao contrário, o nível de preocupação que o Partido dos Trabalhadores tem com a cidade do Recife. A principal capital do Nordeste, a cidade mais importante administrada pelo nosso partido e que tem um projeto de mudança iniciado com todos os méritos pelo prefeito João Paulo, que mudou a cara da cidade do Recife, continuado pelo prefeito João da Costa, e que agora nós queremos continuar avançando naquelas mudanças que lá atrás se iniciaram e que é uma aspiração da cidade que elas continuem e se intensifiquem. Ao mesmo tempo em que é um desafio e é uma tarefa, é também uma honra muito grande. Recife é a cidade onde eu me criei, onde eu criei os meus filhos, onde os meus netos estão sendo criados. Uma cidade extremamente, não apenas bela, mas muito rica do ponto de vista cultural, que tem um enorme potencial e que é para qualquer cidadão uma grande honra poder ter a possibilidade de governá-la. E nós assumimos essa tarefa com a certeza de que saberemos, juntamente com todas as forças que existem no nosso partido, com a própria Frente Popular,
produzir os avanços e as mudanças que a sociedade espera. Venho com a tarefa também de procurar unir a Frente Popular nessa disputa da cidade do Recife. Isso é uma tarefa e uma responsabilidade de todos nós, de todos os partidos da frente. O que tem feito o Brasil avançar, o que tem feito o Pernambuco crescer, o que tem feito a cidade do Recife avançar, é exatamente essa conjunção de forças que tem procurado atuar de forma conjunta, atraindo investimentos, gerando políticas sociais que mudam a vida das pessoas. Eu entendo que essa é uma tarefa, sem dúvida, fundamental. O Recife não pode ficar, de forma alguma, sair, não é, dessa articulação e dessa conjunção de forças que tem se somado para melhorar a vida do nosso povo. Nós vamos procurar todos os partidos da Frente Popular, vamos procurar o fiador e comandante da Frente Popular aqui no Estado, que é o governador Eduardo Campos, bem como os diversos partidos e lideranças de peso da frente também, como o próprio senador Armando Monteiro e demais forças que hoje estão no governo Dilma, estão no governo Eduardo e no próprio governo municipal. Eu, inclusive, entendo que, embora o problema partidário seja relevante, importante, mas as questões do Recife não se restringem a isso. O que nós temos é que pensar a cidade, minha cabeça está voltada para isso agora. Nós precisamos fazer com que nós tenhamos duas grandes preocupações: cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Cuidar da cidade significa nós investirmos na infraestrutura, melhorarmos a mobilidade urbana, melhorarmos o desenvolvimento econômico da cidade, fazermos com que ela cresça, nós podermos reforçar as suas vocações econômicas, culturais, enfim, essa é uma preocupação, cuidar da cidade e cuidar das pessoas, como nós temos feito ao longo desses últimos anos, com investimentos na área da saúde, da habitação, na área da educação, da assistência social. Essa é que é a nossa grande preocupação. E nós sabemos que essa é uma tarefa e uma responsabilidade de todos nós. Então, a minha vinda, ela vem nesse sentido de reafirmar o nosso compromisso com a continuidade e com o avanço de um projeto vitorioso, que é o projeto PT. Estou à disposição. Se quiser falar, pode vir aqui na frente para ver Senhor secretário, Humberto, você já procurou o prefeito João da Costa? Não, na verdade, eu vim de Brasília hoje, não é? E não tive ainda a condição de encontrá-lo. Também eu estou esperando um pouco a poeira baixar. Nós sabemos que foi um processo bastante rico de ânimos exaltados, né? E nós estamos esperando o momento e a oportunidade para poder dialogar com o prefeito e chamá-lo, inclusive, para ser parte importante desse processo. Jornalista de novo, o senhor aí em alguns momentos nessa sua fala, o senhor disse o projeto vitorioso do PT, o senhor disse como nós estamos fazendo nos últimos anos, disse quais são as duas principais preocupações do senhor, que coincidem também com as mesmas colocações que são feitas pelo atual prefeito João da Costa. Se o projeto é vitorioso, se é como você já vinha fazendo, por que a necessidade de mudar a tal ponto da direção nacional ter que intervir e impor a sua candidatura? Bem, todos vocês acompanharam o processo que aqui aconteceu. Sabem, inclusive, que em nenhum momento eu pleiteei a condição de ser candidato a prefeito, não me inscrevi como candidato, como pré-candidato do partido, não disputei prévias, não participei dos acirramentos de ânimos que aconteceram. Mas, naturalmente, que eu me coloquei, de um lado, por entender que nós tínhamos problemas importantes na gestão política, a necessidade de um melhor relacionamento com o próprio partido, com a própria Frente Popular,
com a sociedade, com a Câmara de Vereadores e, naturalmente, também que visões do ponto de vista administrativo, ainda que nós reconheçamos que a gestão administrativa vem melhorando, mas que nós achávamos que poderiam caminhar de uma forma mais séria. Então, essa é a razão. Por outro lado, como a disputa se deu de uma forma extremamente acirrada, o entendimento da direção nacional é que aquela situação criada teria tirado as condições, tanto do nosso companheiro Maurício, a quem eu agradeço o ato generoso de renunciar à disputa da prévia para favorecer um entendimento em torno de um outro nome, bem como do próprio prefeito. Então foi esse o entendimento da direção nacional. Foi uma preocupação com o partido, mas principalmente uma preocupação com a cidade, uma preocupação com a necessidade de preservação desse projeto. Senador, boa tarde. João Oliveira, Jornal do Comércio. Ontem, o presidente estadual do PSB, juntamente com o vice-prefeito do Recife, Milton Coelho, também do PSB, eles deram uma entrevista dizendo que não haveria um alinhamento automático do PSB com a candidatura do PT, colocando a questão da união partidária do PT como uma condição necessária para que todos se alinhassem com o partido. Queria que o senhor comentasse essa declaração de silêncio e também quais seriam os seus próximos passos no sentido de unir o partido, já que o senhor mesmo reconhece que houve uma exaltação de ânimos além da conta. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é natural que todos os partidos que compõem a Frente Popular tenham certas inquietações, como vai ser o desenvolvimento desse processo daqui para frente. Nós não tivemos a oportunidade de conversar com ninguém, eu tão somente fiz alguns telefonemas para comunicar a decisão do nosso partido, não tive ainda a oportunidade de conversar com ninguém, inclusive para discutir e debater algumas dúvidas que eventualmente venham a acontecer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida em relação a que nós estaremos juntos. Primeiro porque o PT tomou uma posição. Estava sendo cobrado do PT que o partido tivesse uma posição. E uma posição clara e fundamentada foi tomada no sentido da indicação do meu nome como pré-candidato do partido a essa disputa de 2012. Em segundo lugar, nós sabemos que a plena unidade do PT vai ser um processo, dado o grau de acirramento que aconteceu nessa disputa. Não faz 24 horas que nós ainda víamos discussões, acusações de parte a parte. Eu, todos vocês sabem, não descrevi nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de agressão pessoal, de qualquer forma, nesse processo. E como tal, eu me sinto em condições de ser o canal para a expressão dessa unidade do partido. Mas é natural que essa unidade seja um processo de construção, né? E, nesse sentido, não acredito que a existência de uma unidade plena nesse momento seja uma coisa essencial, até porque, ainda que alguém tivesse vencido a prévia e a prévia fosse reconhecida, esse processo de construção da unidade do PT, ele demandaria um tempo. E todos os partidos da Frente Popular sabem disso. Então, eu acredito que nós vamos conseguir isso, e todas essas dúvidas que o PSB ou que outros partidos da frente tenham, elas serão devidamente respondidas e atendidas. Sou Ellen, da Rede Brasil. Desde a terça-feira da decisão da Executiva Nacional, vários veículos fizeram com inquérito para saber se a postura da Executiva Nacional foi aprovada pela sociedade. E a maioria das pessoas não concordaram em tirar o atual prefeito João da Costa como um candidato para a próxima eleição. Você não tem medo desse índice de rejeição, digamos assim, se é uma rejeição? O senhor não tem medo? Não, não tenho medo. Até porque eu tenho uma história, uma trajetória política marcada por muitos sucessos e por grande aceitação por parte da população do Recife. Eu sou até hoje o vereador mais votado da história da nossa cidade. Quando me candidatei a deputado estadual, eu fui o mais votado da cidade do Recife. Quando me candidatei a deputado federal, fui o segundo mais votado da cidade do Recife, perdi apenas para o ex-deputado Roberto Magalhães. No ano de 2010,
me elegi senador no estado com 3 milhões de votos, dos quais meio milhão de votos eu recebi aqui em Recife. Então eu não tenho receio de que qualquer questionamento que se venha a fazer possa, digamos assim, interferir no desempenho que o PT possa ter. Até porque a população entende que essa decisão que foi tomada foi a melhor para a nossa cidade. Nós não poderíamos correr o risco de enfrentar a eleição com grande possibilidade de derrota. Isso também foi possível graças a alguns gestos importantes, o do deputado Maurício Rantes na disputa da prévia, o do prefeito João Paulo, que era o mais bem colocado do partido em todas as pesquisas e que abriu mão da sua candidatura também no interesse do partido. E eu acredito que esse episódio ele vai estar perfeitamente superado, se já não está. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, essas posturas do PT já definiu o candidato, o senhor, e as conversas agora estão em torno de quem vai ser o vice. Depois que o PSB posicionou isso ontem, eu entendi que pode até lançar uma candidatura própria, como é que estão essas posturas? O PSB ainda vai ter a precedência na vaga, ou pode o presidente do PT abrir conversas para algum partido da gente do PTB, que já está afastado há mais de um ano da gestão? Não, veja, primeiro eu acabei de chegar, faz 2 horas de um pouquinho que eu cheguei aqui em Recife. Eu pretendo ter uma conversa o mais rapidamente possível com o governador Eduardo Campos, que é o grande comandante da Frente Popular aqui do Estado, é o fiador dessa aliança, que sempre tem sido um ator importante na unidade que garantiu a vitória e o governo Lula, que garantiu a vitória e o governo Dilma. Nós também sempre temos sido defensores incansáveis da unidade da Frente Popular. Todos vocês se lembram que em 2006 o nosso partido, de imediato no segundo turno, apoiou a candidatura do governador Eduardo Campos. Eu próprio fiz parte do governo, fiz parte da chapa que ele encabeçou em 2010 para a disputa do governo do Estado. Eu fui candidato a senador. Então, eu vejo essas colocações que estão sendo feitas como meras especulações. Foram feitos tantos cenários anteriormente. Vocês imaginavam que o cenário final dessa situação interna do PT seria o que hoje a gente está aqui? Então, eu acho que existem muitas especulações. Nós vamos conversar com todas as forças. O PSB, além de ser um partido majoritário aqui no estado de Pernambuco, ele é hoje parte da própria chapa que governa a cidade do Recife. Se nós viermos abrir essa discussão, é natural que o PSB, em estando conosco, que estará, eu tenho certeza, absoluta convicção, ele possa ocupar esse espaço. Ao mesmo tempo, eu tenho, pelo PTB, pelo senador Armando Monteiro, um profundo respeito, um grande preito de gratidão, porque ele, em 2006, um dos momentos mais difíceis que o nosso partido viveu, que eu vivi naquela campanha, ele esteve conosco. Então, naturalmente, que ele também terá o seu papel, será ouvido, e a minha ideia é que nós todos possamos caminhar juntos. Esse é o desejo do PT e é o meu desejo. Senador, Oi, não. Com relação ao futuro prefeito e do político do prefeito mandatório, uma vez que ele não está mais na disputa. Isso foi tratado nessa reunião nacional, que esse encontro que você teve no partido lá em São Paulo, com a Nacional, em relação ao encaminhamento que pode ser dado para ele, a gente que aparentemente ele se mostra muito mais lado que um partido prefeito. Não, essa questão não foi tratada, né? Nós não tivemos também a oportunidade de sentar com o prefeito e discutir. Como eu disse, eu vou no momento adequado, quando essa poeira estiver sentada, vou procurá-lo, vou conversar com ele, vou chamá-lo para participar da nossa campanha, da continuidade desse projeto, e vamos discutir qualquer questão que seja objeto do interesse dele e do nosso partido. Afinal de contas, ele é uma liderança do PT. Próxima pergunta.
Senador, boa tarde. Evaldo Bezerra, da Capivari. A gente que faz o jornalismo no rádio, tem esse contato direto com o público tem passado o sentimento de que João da Costa é uma grande vítima nesse processo. E muitos têm afirmado de que dificilmente o PT vai ter condição novamente de unir o partido, e fica essa imagem de uma traição ao prefeito, essa imagem do governo da população do Recife. E muitos acham que o senhor não vai ter a menor condição de juntar novamente a militância, os políticos que se passaram para o lado de João da Costa em seu palanque. Qual o trabalho que deverá ser feito pelo PT para unificar as pessoas e passar essa imagem de positividade, de união dentro do PT na campanha eleitoral? Veja, eu tenho uma larga experiência política de participar de eleições, de costurar alianças, terei diversos apoios nesse sentido, dentro e fora do PT, e acredito que nós vamos conseguir esse objetivo. Aliás, vocês são testemunhas de que o PT discute, debate, algumas vezes debate de forma até muito exaltada, mas que o PT consegue ter sempre à sua frente o seu projeto. Por exemplo, quando eu abdiquei de ser candidato no ano 2000, para que o nosso companheiro João Paulo fosse o candidato e ganhasse a eleição, foi um gesto que nós praticamos. Agora mesmo, o prefeito João Paulo, o ex-prefeito João Paulo, não disputando as prévias, apoiando um outro nome, fez um gesto também na direção do partido. Quando eu agora assumo essa responsabilidade, estou também, embora seja uma enorme honra ser candidato e, se Deus quiser, prefeito da cidade do Recife, mas eu estou fazendo um gesto pelo PT. É como numa família que a gente tem dois filhos que estão brigando demais por alguma coisa, né, assumir algum papel relevante dentro da estrutura familiar, e aí vem a mãe e diz, olha, nem vai ser você, nem vai ser você aqui vai ter melhor condição de fazer. Então o que está em jogo agora é a continuidade de um projeto, não são projetos pessoais ou individuais. E eu acredito, com a experiência que eu tenho, aquilo que eu falei ontem, com o couro de jacaré que eu tenho, eu acho que eu tenho condição de construir essa frente, essa unidade, especialmente dentro do PT. Eu acho que todo mundo vai ter um momento que vai desarmar os espíritos. Já tem agenda de reunião com o senador? Não, eu vou, a partir de hoje, começar a fazer alguns telefonemas para ter conversas. Como eu disse, eu disparei alguns telefonemas para alguns partidos da frente e a partir de agora vou tentar fazer as conversas. A minha expectativa é poder, o mais rapidamente possível, conversar com o governador Eduardo Campos. Prioridade então seria o PSD? Não, todos os partidos são prioritários. A frente, ela é composta por partidos que todos eles são importantes. Agora, é óbvio que o partido do governador, que é sem dúvida o ponto de equilíbrio dessa aliança em termos estaduais, sem dúvida a posição dele terá um papel preponderante em acelerar esse processo de construção da unidade. Senador, sem o apoio do PSB, essa frente estaria desequilibrada, então? Veja, eu não trabalho com essa hipótese. Eu acho que todos nós, todos os partidos que compõem a Frente Popular, temos, acima de tudo, uma preocupação e uma responsabilidade com a cidade do Recife. Essa responsabilidade que já foi manifestada na Aliança Nacional, que tem dado certo, essa responsabilidade que é diuturnamente renovada na Aliança Estadual, de um governo que tem dado certo, tem feito o nosso Estado crescer, e eu tenho certeza que a Frente Popular não vai deixar de ter essa mesma responsabilidade com a cidade do Recife. Então, eu não trabalho com essa hipótese de divisão da frente. O senhor vê algum adversário maior no campo da oposição? Não, eu prefiro não me manifestar sobre os adversários. Eu acho que nesse momento o meu trabalho principalmente é construir esse projeto, discutir a cidade, né? Pensar nas pessoas, pensar em como o Recife pode crescer, porque como eu disse, lógico que esse é um problema partidário, mas não pode ser um problema só partidário, tem que ser uma questão da cidade, um desafio de fazer o Recife avançar.
Mas esse sistema todo o processo que foi feito para chegar-se a um candidato, no caso do senhor, isso não pode ser uma preocupação ao partido. Durante a campanha, a oposição ia mostrar todas essas desavenças, todos esses acirramentos políticos. Veja, eu hoje tive a oportunidade de olhar os jornais e os posicionamentos dos candidatos de oposição que eu vi nos jornais não são posicionamentos de pessoas que estão sintonizadas com a cidade. A discussão meramente político-partidária, se alguém foi imposto ou não foi. O que nós precisamos é dialogar com a cidade, projeto para a cidade. O que é que a oposição pensa sobre a cidade? O que ela pensa sobre as desavenças que o PT teve, nós já conhecemos. Mas o que nós precisamos discutir e debater é o Recife. Eu acho que a cidade espera da oposição um discurso político e um projeto para a nossa cidade, coisas que até o presente momento eu não vi. Ok, mais alguma pergunta? Obrigada a todos.